Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos agora começar a seção 4.3, que é como as derivadas afetam a fórmula de um gráfico. Então primeiro vamos começar com o teste crescente e decrescente. No item A, está dizendo que se a derivada é positiva em um intervalo, então a função f é crescente nesse intervalo. No item B, se a derivada for negativa em um intervalo, então a f é decrescente nesse intervalo. Vamos analisar isso aqui através de gráfico. Olha, observe aqui que a função está crescendo, aqui, né, do ponto A até o ponto B, e as retas tangentes têm coeficiente angular positivo. Ou seja, no intervalo aqui onde ela está crescendo, a função derivada é positiva. Já aqui no intervalo onde ela está decrescendo, aqui do B até o C, as retas tangentes têm coeficiente angular negativo, ou seja, a derivada da função nesse intervalo é negativa. Depois do C aqui até o ponto D, a função volta a crescer, então as suas tangentes têm coeficiente angular positivo. Então aqui nesse intervalo, a derivada da função é positiva. Então, o que é o teste crescente e decrescente? Olha, se a derivada for positiva, então a função está crescendo. Se a derivada for negativa, então a função está decrescendo. Se a derivada volta a ficar positiva, então a função volta a crescer. Aqui, nas mudanças de sinal aqui da derivada, de positivo para negativo, ela atinge aqui o valor zero. Então, aqui a derivada é igual a zero. A derivada no ponto B, da função f, é igual a zero. E aqui, a derivada no ponto C é igual a zero, porque ela passa de negativo para positivo. Vamos a um exemplo aqui. Encontrar onde a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5, onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, a gente vai derivar a função e procurar o sinal, os intervalos onde a função tem sinal positivo e onde a função tem sinal negativo, que é uma função de quarto grau, né? Quando eu derivo, dá uma função de terceiro grau. Então, vamos lá. Derivando a função, derivada de 3x à quarta vai ficar 3 vezes derivada de x à quarta. Derivada de x à quarta é 4 vezes x ao cubo. 4 vezes 3, 12. Então fica 12x ao cubo. Menos a derivada de 4x ao cubo, que é 4 vezes a derivada de x ao cubo. Derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado. 3 vezes 4 é 12. Então fica 12 vezes x ao quadrado. Menos derivada de 12x ao quadrado, que é 12 vezes a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. 2 vezes 12 dá 24, fica menos 24x. E a derivada de 5 é zero. Observe aqui, ó, que eu tenho 12 aqui e tenho 2 vezes 12. Eu posso colocar o 12 em evidência aqui. Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então, eu não tenho x ao quadrado em todos, não tenho x ao cubo em todos, mas eu tenho x em todos. Então, eu posso colocar o 12x em evidência. Então, vai ficar aqui sobrando, né, x ao quadrado menos o 12x eu coloquei em evidência, então fica só x. Eu coloquei aqui 12x em evidência, então fica só menos 2. Então, 12x vezes x ao quadrado menos x menos 2. Aqui é a minha função f' de x. Eu quero saber, por exemplo, qual é o sinal, quais são os intervalos que a função é crescente, ou seja, a derivada é positiva, e quais são os intervalos onde a derivada é negativa. Então, primeiro eu tenho que encontrar os pontos onde a derivada se anula, ou seja, os pontos críticos, para eu separar os intervalos. Então, se eu coloquei o 12x em evidência aqui, eu sei já, né, de cara que em x igual a zero, a derivada se anula. Porque se eu fizer x igual a zero, eu tenho que 12 vezes zero, vezes uma expressão aqui, então vai zerar a derivada. Então, o ponto x igual a zero é um ponto crítico. Agora, só resta saber aqui se x ao quadrado menos x menos 2 tem ponto crítico.
Então, só usar Bhaskara. Ele já usou aqui, né? O autor já usou, e já chegou aqui em duas raízes. Muito simples aqui encontrar as raízes, né? Só usar o Bhaskara aqui. Ele encontrou aqui x igual a 2, é uma raiz do polinômio x ao quadrado menos x menos 2, e o x igual a menos 1 também é outra raiz. Então, aqui eu já tenho três raízes do polinômio de terceiro grau, né? Então, o polinômio de terceiro grau tem no máximo três raízes, então essas são as únicas raízes do polinômio. Quais são as raízes? X igual a 0, que vai zerar essa expressão aqui. X igual a 2, que vai zerar essa expressão. E x igual a menos 1, que vai zerar essa expressão. Ou seja, a derivada da função f' de x é igual a 0, se somente se x for igual a menos 1, x igual a 0 ou x igual a 2. Esses são os pontos críticos, né? Então, se a gente dividir o intervalo da reta real toda aqui nesses pontos, né? Aqui, por exemplo, se eu dividir aqui o intervalo à esquerda de menos 1 entre de menos infinito a menos 1 e depois entre menos 1 e 0, aqui, intervalo de menos 1 a 0, e entre 0 e 2, que é o intervalo de 0 a 2, e depois do 2, eu divido a reta real nesses quatro intervalos aqui. Como eu sei que em cada ponto desse aqui a função f' de x zera, né? Então ela zera aqui nesse ponto, ela zera aqui nesse ponto, e ela zera aqui nesse ponto. E são as únicas raízes, né, da f' de x. Então, à esquerda aqui do menos 1, ela vai ter um sinal, apenas um sinal, ou é positivo ou negativo. Entre menos 1 e 0, ela vai ter apenas um sinal, ou é positivo ou negativo. Entre 0 e 2, ela tem apenas o sinal, ou é positivo ou negativo, e à direita do 2 ela vai ter apenas um sinal. Então vamos pegar aqui, observa aqui que a função 12x, se a gente pegar aqui esse eixo aqui como sendo o eixo x, e um eixo aqui, vamos pegar esse eixo aqui como sendo o eixo y, eu vou pegar aqui a 12x, aqui por exemplo, é uma reta que passa pelo ponto 0, 0, a equação aqui 12x, né, ela é mais inclinada, nós vamos fazer assim, isso aqui só para a gente saber o sinal, né? Então, à direita do zero, aqui nos interessa apenas o eixo x, né? À direita do zero aqui, a função 12x é positiva, à esquerda do zero, a função 12x é negativa. Já a função x mais 1, ela passa pelo ponto x igual a menos 1, porque vai zerar aqui em x igual a menos 1, o y zera em x igual a menos 1. Então, é uma função com inclinação menos inclinada aqui, né? Do que essa aqui, né? Então, ela é mais ou menos assim. Y igual a x mais 1. Ela zera aqui no ponto x igual a menos 1. Então, à esquerda do x igual a menos 1, a função é negativa. À direita do x igual a, x igual a menos 1, ela é positiva. Já a função x menos 2, ela passa por esse ponto aqui, né? Ela tem a mesma inclinação, passa pelo ponto x igual a 2, que é a reta x igual a menos 2. Então, à direita do 2, a função é positiva, à esquerda do 2, a função é negativa. Então, agora vamos analisar aqui, né? Eu quero saber a função derivada, que é o produto dessas três funções aqui, né? Então, à esquerda do menos 1, qual é o comportamento, qual é o sinal da função derivada? Vamos ver aqui, ó. Eu sei que o 12x à esquerda de menos 1, estou aqui à esquerda de menos 1. O 12x ela é negativo. Então, o 12x aqui à esquerda de menos 1 é negativo. Porque qualquer valor aqui, qualquer ponto aqui à esquerda de 0 é negativo. Se eu estou à esquerda de menos 1, eu estou à esquerda de 0. X menos 2, essa função aqui. Eu estou aqui analisando a esquerda de menos 1. Então, a esquerda de 2, qualquer ponto à esquerda de 2 é negativo. Então, a esquerda de menos 1, isso aqui vai ser negativo. E o x mais 1, que é essa expressão aqui, que é essa reta aqui, também vai ser negativo aqui à esquerda de menos 1. Então, eu tenho negativo vezes negativo, que dá negativo. Então, a f' aqui à esquerda de menos 1, no intervalo de menos infinito até menos 1, é negativo. Significa que a função f está decrescente, ela é decrescente, né? Ou seja, está decrescendo nesse intervalo aqui de menos infinito até menos 1. Agora vamos analisar aqui de menos 1 até 0.
Olha, observa que de menos 1 até 0, a função x mais 1 ela já é positiva, né? Então, a função x mais 1, no intervalo de menos 1 até 0, é positiva. Já as outras funções são negativas. O 12x aqui é negativo nesse intervalo, e o x menos 2 é negativo nesse intervalo. Então, é negativo vezes positivo, que dá positivo. Então, no intervalo de menos 1 até 0, a derivada é positiva. Agora, vamos ver aqui, né, analisar entre 0 e 2. Olha, entre 0 e 2, x mais 1 é positivo, que está à direita aqui do menos 1. O 12x é positivo, que está à direita de 0. Mas o x menos 2 é negativo. Então, fica positivo vezes negativo vezes positivo, que dá negativo. Então, a derivada aqui nesse intervalo é negativa. Agora, à direita do 2, todas são positivas. Né? 12x é positiva, x menos 2 é positivo, x mais 1 é positivo. Então, é tudo positivo à direita do 2. Então, aqui à direita do 2, a derivada é positiva. Ou seja, no intervalo aqui de menos infinito até menos 1, ou seja, quando x for menos 1, eu tenho que todas elas são negativas. Então, o produto delas, que dá a derivada da função, é negativo. Entre menos 1 e 0, eu tenho que função 12x aqui está à esquerda do 0 é negativo, a x menos 2 é negativo, mas a x mais 1 é positivo. Então, o produto dá positivo. Entre 0 e 2, 12x é positivo, x menos 2 é negativo e x mais 1 é positivo. Então, o produto dá negativo. E à direita do 2, de 2 a infinito, tudo é positivo. Então, o produto é positivo. Então, que conclusão que a gente chega? Que a função f ela é decrescente no intervalo de menos 1 infinito até menos 1, é crescente no intervalo de menos 1 até 0, é decrescente no intervalo de 0 até 2 e é crescente no intervalo de 2 a infinito. Esse é o gráfico da função f. Né? Observe aqui ó, que a derivada aqui à esquerda de menos 1 é negativo, entre menos 1 e 0 é positivo, entre 0 e 2 é negativo e a direita do 2 é positivo. Ou seja, se a esquerda do menos 1 é negativo, a derivada é negativa, então a função está decrescendo. Então, não é o sinal da função que é negativo, é o sinal da derivada que é negativo. Se a derivada é negativa, a função está decrescendo. Aqui, a derivada é positiva, então a função f está crescendo. No intervalo de 0 a 2, a derivada volta a ser negativa, então a função f volta a decrescer. E depois do 2, e à direita do 2, ele volta a ser positivo. Então tem esse gráfico aqui. Ok? Então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua com mais aulas.